Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Um capítulo das Escrituras todos os dias, orar todos os dias e buscar mudar à luz da palavra de Deus são os objetivos do nosso grupo Propósito. Hoje, capítulo 4 de Isaías. Depois de meditarmos o capítulo 3, vendo os sinais da punição de Deus a uma nação, por exemplo, Deus diz que essa nação seria entregue para ser governada por meninos. E eu expliquei aqui a característica do menino, egoísta, o menino que pensa só em si mesmo, pensa apenas em se satisfazer. E também o texto fala sobre ser governado por mulheres. Versículo 12 deixa claro que os opressores do meu povo são crianças e mulheres. Presta atenção, Deus tem alguma questão contra criança e mulher? Não. Para começar, Cristo ama os pequeninos. Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E as mulheres, elas aparecem aqui dentro de um contexto que ficava mais fácil para o hebreu entender do que para nós. Mas a mulher aparece aqui como uma pessoa que estava ocupando um cargo que não deveria. Nós sabemos que aquela sociedade era patriarcal. Quem sempre tomava a liderança era um homem. As mulheres estavam tomando essa decisão porque o Senhor havia tirado todas as pessoas aptas, como está aí no versículo 2. Diz aí que o Senhor iria tirar não só o pão e a água, que é aquele, eu expliquei aqui, que é o desejo por Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, quem dele come ninguém não tem mais fome. Ele é a água viva, que quem dele experimenta jamais tem sede. Deus tiraria o valente, o guerreiro, o capitão, o juiz, o hábil. Então Deus tira os aptos. E quem fica na liderança? As crianças e as mulheres. Pessoas frágeis na liderança, pessoas egoístas na liderança. E com isso, por causa da omissão do povo de Deus, a partir do versículo número 16, Deus mostra que tiraria o adorno da igreja, todas as joias, seu cabelo ficaria calvície, o cheiro de perfume seria colocado no lugar, um cheiro de podridão, em lugar da formosura, marcas de fogo. Portanto, olha como ficou desfigurada a imagem dessas que deveriam carregar, as filhas de Sião, que deveriam carregar a bela imagem de Cristo. É tamanha vergonha e tamanha carência de pessoas aptas, é tamanha carência de verdadeiros homens, e aí eu estou dizendo, não relacionado ao sexo biológico, nós sabemos que é homem e mulher que existem, mas eu gostaria que você aplicasse isso à questão do ser humano reto, do ser humano que precisa ser íntegro nas suas ações, não ser omisso. Então é tamanha a necessidade que 7 mulheres tomam um homem e diz, nós vamos nos sustentar, nós vamos nos vestir, você não tem compromisso nenhum conosco, nós só queremos que você nos dê o seu nome e tire do nosso opróbrio. Uma mulher deixar de casar naquela época era algo vergonhoso, não ter uma aliança era algo vergonhoso. Portanto, há esse pedido desesperado aqui, isso já está lá no capítulo 4, versículo 1, mostrando que Deus resolveu punir essa nação, colocando pessoas frágeis e egoístas na liderança. Fala a verdade, meu irmão. Quando você olha para o Congresso Nacional, você vê lá um palhaço te representando, uma cantora de funk, você fica constrangido, não fica não? É muito constrangedor vermos as escolhas que as pessoas são capazes de fazer. E essas escolhas, irmãos, infelizmente refletem quem nós somos. Os nossos políticos, os nossos governantes são um reflexo, é um resumo do que é a sua população. E vamos lá, olhando para a Bíblia, a gente vai ver agora no capítulo 4, algo maravilhoso. Tem uma ponte entre essa falta de formosura, entre essa glória que é tirada e uma glória que é dada a quem? Versículo 2 diz, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Aqui está falando do renovo, do ramo novo, de um ramozinho que brota. Então, depois de toda essa destruição, devastação, se levanta um renovo. Quem é esse renovo? É o remanescente fiel. É aquele que permanece fiel ao Senhor. É aquele que, no meio de toda a impiedade, ainda continua temendo a Deus e conduzindo a sua vida dessa forma. Versículo 3 diz que será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Jerusalém, a gente sabe que é uma alusão aqui a Jerusalém celestial. A Bíblia diz que aquele que crê tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas quando isso aconteceu? Nós cremos, irmãos, que isso aconteceu antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz, em Romanos 8, o seguinte, que aqueles que de antemão conheceu, então Deus nos conheceu antes de todas as coisas, a esses também a Bíblia vai nos dizer que o Senhor predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou e aos que justificou também glorificou. Percebe, meu irmão, que tudo isso está no passado. Por quê? Porque Deus resolveu fazer isso por nós antes mesmo da nossa existência. Deus já havia nos conhecido, predestinado, chamado, justificado
É lógico que o chamamento acontece no momento da história, a justificação acontece no momento que eu creio, mas o plano de Deus que inscreveu meu nome no livro da vida e do Cordeiro aconteceu antes da fundação do mundo. E é por isso, meu irmão, que eu tenho garantia de que eu vou experimentar a glória. Porque se Deus colocou meu nome lá, o que está me reservado é a glória do Senhor. Continuando, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, que é uma menção clara do que o Senhor faz em nós quando nós cremos. Quando eu creio em Cristo, a Bíblia diz que eu sou selado com o Espírito Santo, ele passa a ser aquele que vai habitar em mim, e habitando em mim, ele vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nessa caminhada eu vou ter a oportunidade de me encher dele, ou pode ser que eu seja infiel e procure apagá-lo. Mas fato é, meu irmão, que é o Espírito Santo que atua em nós, nos convencendo de que somos pecadores e de que necessitamos ser limpos, lavados no sangue de Jesus. E uma vez lavado, o Senhor, ele começa o processo em nós, não só de santificação, mas também de glorificação, porque cada dia mais ele vai colocando um pouquinho de Cristo em nós. Diz o versículo 5 que criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Lembra o que era a nuvem e o fogo? Era o guiar, a proteção e o guiar ali durante a jornada no deserto. E assim é o nosso Deus. Quando nós cremos, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele é socorro, proteção, orientação. Nós estamos guardados pelo poder do Espírito do Senhor. Ninguém pode romper esse selo que foi colocado sobre nós, que é o Espírito Santo. E aí diz, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ou seja, irmãos, o crer e o receber o Espírito Santo de Deus faz toda a diferença na minha jornada, porque na minha jornada, com certeza, eu encontrarei o calor do dia, eu vou encontrar também as chuvas, as tempestades, eu sempre vou lidar com os obstáculos. Mas quando eu tenho o Espírito Santo de Deus que me purifica, quando eu tenho a certeza de que meu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, meu irmão, minha jornada é outra, é diferente, é uma jornada em que eu tenho certeza que o calor, ele será, eu serei acudido no calor, experimentarei refrigério na minha alma em relação ao calor, e ainda mais, eu sei que uma hora, em algum momento, a tempestade vai passar, e nós chegaremos com toda certeza, porque o nosso capitão promete, nós vamos chegar ao nosso destino final, ao porto seguro, para que nós possamos desfrutar da glória que o Senhor reserva para nós desde antes da fundação do mundo. Deus te abençoe, meu irmão, e eu espero sinceramente que você faça parte desse renovo maravilhoso, desse povo remanescente que traz alegria ao Senhor, mesmo em meio ao mundo mau. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.